Boa tarde a todos e todas. Vamos à terceira mesa redonda, prevenção no uso da maconha na infância e na adolescência. É uma pergunta, é possível prevenir? Já foi abordado aqui muitos aspectos a respeito da maconha na infância e adolescência, mas vamos tentar aprofundar mais essas questões. Eu sou Edson Ferreira Liberal, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e sou professor de Pediatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Já vamos chamar os palestrantes. Dr. Paulo Martelli, Dr. João Paulo Becker Lotufo, doutora Zela Sanches e doutora Andréa Galassi. Por favor. Pela ordem, o doutor Paulo Martelli é consultor de marketing e vendas, arquiteto e teólogo, atuou por 8 anos no Sebrae, sempre fez trabalhos sociais, foi um dos fundadores da creche Semente da Vida, membro da Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, coordenador estadual do Movimento Degrau de Inserções de Jovens no Mercado de Trabalho. Atualmente é coordenador nacional de mobilização Free Mind, diretor da ISUP Global e coordenador geral do capítulo nacional da ISUP Brasil. Dr. Paulo Martelli vai falar sobre experiências nacionais e internacionais de prevenção. Vou só pedir que a gente cumpra rigorosamente o tempo, que a gente já está no avançado da hora, e eu vou avisar quando faltar 2 minutos. Tá? Pode avisar quando faltar 5. São 18 slides. Então, 1 minuto cada slide, 2 minutos para falar tchau. Tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Conselho Federal de Medicina e dizer que eu não sou doutor. Me chamaram de doutor, acho que é porque é tanto doutor aqui, eu não sou doutor. Dando erro, a gente chama... Então. Na realidade, também eu estou longe de ser tecnicamente uma pessoa capacitada como todo mundo que passou por aqui, com todos os dados e evidências. E, na realidade, o trabalho social que a gente faz, porque a minha atividade profissional é outra, né? Na realidade, eu trabalho na área de marketing, na área de vendas, na área de marketing digital, e o meu trabalho social, junto com o meu irmão, é promover justamente um evento, informação, enfim, discussões, é isso que a gente faz. E eu trouxe aqui, provavelmente aí os meus colegas de mesa vão ter dados muito mais importantes, mas eu trouxe uma visão um pouco diferente com relação à prevenção e do que eu, participando de vários eventos, inclusive os eventos internacionais, que eu aprendi. Vamos lá, aprendendo aqui. Isso. Bom, a prevenção é o melhor caminho. Você só se previne contra aquilo que você tem consciência que lhe fará mal. Qual é o desafio? Como prevenir aquele que não tem essa consciência? Isso a gente percebe muito que o grande problema é quando você tem a clareza, principalmente quando você fala de pais e famílias, que você tem a clareza de que algo lhe faz mal, você toma cuidado. Quando você não tem essa clareza, você não se preocupa. Ele acaba passando despercebido. E isso é um grande desafio, principalmente para a questão de drogas. E eu falo muito mais, inclusive, as drogas lícitas, né? Eu sei que aqui é um fórum de maconha, que é uma droga ilícita, mas eu falo muito mais das drogas lícitas. O que eu posso falar para vocês com a minha formação de marketing é muito claro, e isso eu desafio qualquer um a falar o contrário. Quando um cliente chega para mim e fala assim, eu preciso aumentar minhas vendas e eu tenho um produto de consumo, é muito simples. Aumenta a tua capilaridade, aumenta os teus pontos de venda, que a tua venda vai aumentar automaticamente.
principalmente se houver demanda. E isso é o que a gente precisa tomar cuidado. No caso do álcool e do tabaco, a gente sabe que está aí. Então, a prevenção, na nossa opinião, é algo muito mais difícil na questão das drogas lícitas. Opa, estou fazendo ao contrário aqui. Quando eu estive agora no México, em dezembro de 2017, eu acabei conhecendo o Dr. Gilberto Guerra. Ele é diretor-geral da UNODC, ele é médico psiquiatra, mas com uma formação de direitos humanos, e ele apresentou uma pesquisa no evento do CEJ e no workshop do ISUP. E depois eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para a nossa revista do Free Mind. E o que ele falou lá me chamou muito a atenção. E eu vou trazer aqui para vocês um pouco dessa base que a gente transformou de uma maneira mais simples, porque a gente procura, no nosso trabalho do dia a dia, trabalhar uma comunicação que os pais e os professores entendam de uma maneira muito clara. Primeiro, quais são as faixas etárias mais importantes para a prevenção? Primeiríssima infância, de 3 a 4 anos, que às vezes muitos pais não têm a menor ideia que essa é uma faixa que a gente deve se preocupar. Primeira infância, de 6 a 7, também. Pré-adolescência até 12 e adolescência de 16 a 17. Hoje, às vezes, se fala em prevenção, quando se vai falar, o Dr. Lotufo vai falar um pouco sobre isso, ensino fundamental 2, 9º ano, já era. Já era. Um dos pilares mais importantes da prevenção é trabalhar com os filhos. E o que eu aprendi com o Dr. Gilberto Guerra, nós transformamos isso em 4 As. Ele fala de uma outra maneira, mas para facilitar a comunicação, a gente chamou de 4 As, que é atenção, amor, acompanhamento e acordos. É bem interessante, até porque sou pai de 2 filhos, um de 13 e um de 18, vivo e convivo diariamente com todos esses problemas da minha casa e com os meus filhos. E tenho pensado muito e quero passar para vocês o que eu aprendi e o que eu acredito, né? E esses 4 As, eles são atenção, amor, acompanhamento e acordos. Eu começo pela atenção. Hoje nós vivemos numa sociedade de consumo onde todos os pais trabalham, quase ninguém tem tempo de nada, o pai e a mãe têm que trabalhar, precisa sustentar, tem muitas atividades, e às vezes o filhinho acaba de nascer, enfim, vai para a primeira escola, e aí pega, enfim. Quando chega em casa, à noite, está cansado, está todo mundo cansado. E às vezes o filho quer atenção, quer brincar, quer conversar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe não têm aquela atenção efetiva que se precisa ter para os filhos nessa idade. Que é você olhar para a criança, ou para uma filha, ou para um filho que está te contando algo que aconteceu na escolinha com ele, e ele está contando, você fala, e está mexendo no celular, ou está fazendo não sei o quê, ou está fazendo... Ele está percebendo que você não está prestando atenção no que ele está falando. Esse sentimento ele está guardando, eu não sei a explicação neurocientífica, o que tem, qual que é, mas vocês devem saber melhor do que eu, mas com certeza ele está guardando na memória que o pai e a mãe dele não estão prestando atenção nele. E isso é importantíssimo, principalmente nessa fase menor. É cansativo, é desgastante, mas vale a pena. Vale a pena pelo que pode acontecer, porque ninguém sabe o que vai acontecer com teus filhos no futuro. Eu não sei o que vai acontecer com o Léo e com o Gui. Eu só sei que eu estou tentando fazer o melhor e buscando informação para que eles estejam protegidos autonomamente do que pode aparecer para ele. E a atenção é muito importante para os filhos. Muito importante. Essa atenção de que ele entenda que 100% do que ele está falando, você está absorvendo o que ele está falando. Sempre troco aqui, desculpa.
O outro A é o amor. Falar de amor é muito difícil, porque as pessoas e a sociedade que a gente vive hoje, essa é uma palavra que se tornou desgastante e é uma palavra, às vezes, que é difícil das pessoas entenderem. O amor verdadeiro, na minha opinião, e que os filhos precisam, é aquele amor onde você está sempre do lado do seu filho, mas sabe corrigir quando ele faz algo errado, sabe fazer a colocação, sabe mostrar para ele que esse caminho é um caminho que não vai ser bom. E o amor é paciencioso, ele é caridoso, ele é compreensivo, mas ele é um amor que tem que ficar o tempo todo junto. É um amor que vai fortalecer os seus filhos a saberem que, na hora que todos os colegas deles, legais, lá da faculdade, que quer levar ele para a balada, ele sabe que ele foi formado dentro de uma família onde o cara que ele tem que confiar é aquele que deu amor para ele. E se a gente não der esse amor para os nossos filhos, eles vão procurar fora, ou eles não vão ter a estrutura para suportar o que a sociedade está passando. O amor para cada um tem que ser descoberto. Eu não vou falar o que vai ser o modus operandi de cada uma das famílias. Cada um tem que descobrir o seu. O pai e a mãe têm que estar junto pensando qual é o melhor amor que nós temos que dar para os nossos filhos. E é em toda a faixa etária, desde que nasce até lá. E eu vejo muitos pais, principalmente amigos meus, que eu trabalho num ramo de marketing, de publicidade, que é um ramo muito cheio de coisas, que os pais preferem dar coisas para os filhos, dar presente para os filhos, dar o celular melhor que tem para os filhos, o computador melhor que tem para os filhos, tudo melhor que tem para os filhos, para meio que compensar o que ele não está dando, que às vezes é só um amor, é só uma atenção, que é isso que ele precisa. Isso vai sedimentar o futuro dele. Isso é comprovado. Acompanhamento. Esse é outro item muito difícil, principalmente para quem tem filhos na idade que eu tenho, que, assim, um fica jogando o campeonato de PS4 até as 2 da manhã, né, que é um campeonato que saiu, que ele vai para a final. Aí o outro foi para a balada às 11 e tem que buscar às 5h30. Não, pai, eu vou dormir na casa do amigo. Não vai não, você liga para mim que eu vou te buscar. Fala aí que eu vou. Esse acompanhamento é importantíssimo, porque você sabe com quem ele está, com quem ele não está, o que ele foi fazer, aonde ele estava. E eles, muitas vezes, falam, não quero. Mas eles gostam, eles sentem que alguém se preocupa com eles. Esse acompanhamento é fundamental. O meu filho eu sou de Campinas, ele está no 2º ano de economia, estava falando. No 1º ano começou o negócio de balada. As baladas ali em Barão de Geraldo, na Unicamp, começa na terça, quarta, quinta, sexta e vai. É todo dia. Aí ele falou, não, pai, que hoje tem uma balada, eu vou dormir na casa do seu quem. Eu falei, Léo, vamos fazer o seguinte, cara. Você pode ir em tudo que você fizer, mas eu quero fazer um acordo com você antes. Vamos fazer um churrasco aqui em casa. Traz teus amigos, que eu quero saber teus amigos se eles são bons mesmo. Eu vou jogar truco com eles, beber tequila, e eu quero saber quem que aguenta. Os amigos dele foram lá, conheci todos, bebi tequila com os caras, joguei truco com os caras viraram fã, só faz churrasco em casa agora, mas eu soube identificar cada um dos amigos dos meus filhos. E saber o que eu acho que toma cuidado. Isso é uma preposição minha, não estou falando que é correta, cada um faz a sua. Mas o acompanhamento é fundamental. E o 4A é acordos. Que o pessoal fala muito de limites, que são assim, tem horário para o PS4, tem horário para celular, tem horário para dormir, horário para chegar, horário para trabalhar, horário para ajudar em casa quando não tem empregada, tem que arrumar o quarto, tem que ajudar na faxina de final de semana ou lavar a louça da cozinha. Isso são coisas importantíssimas que fundamentam um alicerce para os filhos. Isso foi o que eu aprendi
e que foi calcionado, e que eu estou chamando como homem de comunicação de 4 As, para ficar fácil de lembrar. Isso vocês podem ou não podem usar. Eu só falo para vocês o seguinte: eu estou usando os 4 As, ou pelo menos estou tentando ter atenção, ter amor, ter acompanhamento e ter acordos, que são coisas que fundamentam uma prevenção do uso de drogas num futuro. O objetivo principal é criar um sistema de proteção cerebral e um padrão de gratidão dos nossos filhos. No mundo espiritual, a gratidão, eu sou teólogo, não é? Vocês me desculpam às vezes de colocar isso daqui, mas eu até fui fazer teologia por uma briga que eu tive interna entre eu e o lá de cima, e fui aprender um pouco. E eu posso falar para vocês que a gratidão nos conecta com Deus e com o seu espírito. No mundo natural, a neurociência explica o poder da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, ativamos o sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer. Quando algo de bom acontece e existem coisas na nossa vida que mereçam reconhecimento e somos gratos por isso, ocorre liberação de dopamina, um importante neurotransmissor que aumenta a sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão vivem com níveis elevados de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. A gratidão deve ser construída pelo nosso pensamento diariamente. Uma das maneiras de fazer isso é o reconhecimento interno, pensando em suas conquistas. Nós temos uma tendência de pensar no que nós não conseguimos e não no que nós conseguimos. Vou pular aqui por causa do horário. O nosso cérebro não é capaz de sentir ao mesmo tempo gratidão e infelicidade. Você é quem faz a escolha. Ocupe seu espaço interno e exercite diariamente a gratidão. Para fazer com que o seu dia comece de forma positiva, já pela manhã experimente pensar nos diversos motivos que você tem para sentir gratidão. E termine o seu dia refletindo sobre a realização que lhe deram prazer. Eu não estou aqui falando o que eu li. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Em 2008, eu entrei num profundo processo de depressão por coisas que aconteceram com a minha empresa, comigo, enfim. E só depois de eu mudar os valores da minha vida e os pensamentos que eu construía diariamente, e hoje eu acordo todo dia às 5h15 da manhã e vou fazer a minha meditação e justamente trabalhando em palavras positivas para o meu dia. E o meu dia é igual ao de todo mundo, tem uma série de problemas. A maneira é como a gente encara esse dia a dia, como é que a gente usa isso. E é isso que nós temos que passar para os nossos filhos nesse processo dos 4 As, que isso sedimenta a prevenção. Paulo, faltam 5 minutos. Obrigado. Faltam 3 slides, então dá certinho. Nós temos um congresso, muitas dos palestrantes aqui já foram lá. Eu gostaria de que muitos que não foram, se quisessem participar, eu estou à disposição. Esse ano vai ser em dezembro, de 4 a 7 de dezembro, em Águas de Lindóia, né? Esse ano o nosso tema vai ser ligado ao álcool e o tabaco, até porque a gente realmente acredita que perder o futuro seria uma droga. Qual o impacto do álcool e do tabaco para os nossos filhos? Eu vejo muito, e uma das pessoas falou aqui, esses eventos, às vezes parece pastor falando para convertido. São as mesmas pessoas falando para as mesmas pessoas que escutam as mesmas coisas. E as pessoas que precisam escutar isso, às vezes são os pais, são os professores, pessoas que acabaram de nascer o seu filho, ou que estão com intenção de fazer uma família, e que precisam ter informação. Informação para ter o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser da vida dela. Mas ela precisa ter informação. O nosso propósito com esse congresso é trazer isso principalmente para pais e professores. Nós vamos trazer aí 10 palestrantes internacionais, vão ser 20 palestrantes nacionais, são 20 painéis temáticos e 8 salas de bate-papo internacional. Alguns números aí, quem conhece a gente já fez 5 congressos, tivemos aí, bom, enfim, esses números aí tem no site, depois vocês podem olhar. E para acabar os 3 minutos,
eu queria agradecer de coração e falar uma coisa para vocês. Eu vi, às vezes, alguma discussão mais ríspida daqui ou dali, mas é o seguinte, Jesus sempre falava, quem não está contra, está a favor. E eu vejo aqui, pela fala de todos, todos são a favor. Todos têm um ponto de vista. Ponto de vista, eu que fiz arquitetura, a gente vai fazer uma perspectiva, você muda o ponto de vista, mas é o mesmo projeto que você está fazendo. Então eu pediria em vocês que vocês coloquem o amor no coração de vocês, para que a gente possa fazer um futuro melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar agora para o Dr. João Paulo Becker Lotufo, que vai falar sobre aconselhamento breve na consulta, escola e na família. Dr. João Paulo Becker Lotufo é doutor em pediatria pela Universidade de São Paulo, representante da Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate ao álcool, tabaco e drogas, é coordenador-presidente do Grupo de Trabalho de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo, é responsável pelo projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP e responsável pelo projeto Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, projeto de prevenção de drogas no ensino fundamental e médio. 20 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Eu já vou logo aqui nesse slide, quando eu estava falando na Fundação Casa, em São Paulo, há vários anos atrás, e eu fui fazer uma palestra para os garotos que estão internados por questão de drogas, são garotos aí, primeira internação, na faixa etária de 15 a 18 anos. E eu fui falar sobre droga lícita. Então, quando eu entrei lá, tal, um dos garotos perguntou, tio, o que é esse negócio de droga lícita que você vai falar aí? E eu falei, olha, a droga lícita é aquela que você compra na padaria. E ele virou para o amigo e falou, não falei que crack era droga lícita? Então, hoje a droga está em todo lugar, né? E, na verdade, muitos vão lembrar que o álcool, tabaco, a primeira razão de morte evitável no mundo, o álcool a segunda. A gente não vai esquecer esse garoto que morreu na faculdade de medicina, afogado na piscina da Atlética há 19 anos atrás. Mas esse tipo de coisa continua acontecendo aqui em Ouro Preto. Esse garoto morreu nessa festa de rua, a quantidade de bebida alcoólica, onde ele é o quinto filho de uma família super simples, que estava fazendo artes circenses lá, e faleceu. Isso aqui é resultado do carnaval. Eu peguei só essa reportagem aqui, por acaso, Belo Horizonte, mas 54 para os atendimentos do SAMU e atendimentos médicos no carnaval foram por intoxicação por álcool e drogas. E o menor de idade disse isso, não houve dificuldade para se conseguir bebida alcoólica independente da faixa etária. Isso aqui é um trabalho patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, onde nós entrevistamos 3.500 estudantes de escolas públicas no entorno da universidade. Aqui, crianças de 10 anos até 17 anos, cada um no seu ano escolar. E a gente vê aqui a experimentação de tabaco. Então, 25% já experimentaram o tabaco aos 17 anos, e deve ser mais, porque quando você faz essa pergunta, a tendência é o pessoal negar. Aqui a gente tem a experimentação do álcool, então 60% já experimentou o álcool, e aqui no tabaco, por exemplo, você já tem gente fumando todo dia, e aqui 2 ou mais vezes por dia, ou seja, você já tem ali dependentes, a mesma coisa com o álcool. A gente vê aqui a maconha, 20% já experimentou o uso diário de maconha e uso 2 ou mais vezes por dia. Então, eu vou pedir para parar de cochichar, senão você me atrapalha, ok? E aqui, 20% de experimentação de maconha acontece, está muito próximo ao cigarro. Então, isso está caminhando muito junto. E aqui, o crack, em meninos de 17 anos. Então, tudo isso vem acontecendo, e eu gosto de fazer essa comparação, que eu comentei de manhã. 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidemia. Se a gente pegar 100 mil jovens de 17 anos nessas escolas que eu conversei, escolas públicas, 25 mil já experimentaram o tabaco, 20 mil a maconha, 5 mil crack e 60 mil álcool. E se considerar que 20% deles são dependentes, eu já tenho, então, 5 mil tabagistas, 4 mil maconhistas, 1.000 no crack e 12 mil alcoólicos.
Isso não é epidêmico, nem isto e nem isto. Então, todo mundo sabe o que precisa fazer para acabar com a dengue, mas não há campanha no sentido da gente evitar esta epidemia. Todo mundo já sabe que o cérebro se desenvolve aí até os 21, até os 25. Se eu começo a experimentar o álcool aos 12 anos, o nível de dependência é esse. Se eu começo a experimentar aos 14, é esse. Mas se eu começo a experimentar depois dos 21, o nível de dependência é este aqui. Quando se pergunta para os jovens, álcool, tabaco, maconha e crack, qual é a droga que faz menos mal? E 90% responde a maconha, 10% vão responder o álcool. Eu fui numa escola, o adolescente diz isso aqui, fumo porque eu quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. E a opinião dos pais é, espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é a menor das minhas preocupações. E hoje a gente já ouve isso aqui, gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. Então, isso é complicado. Eu fui numa escola onde houve uma delação premiada de um garoto que mostrou a rede de distribuição de maconha dentro da escola. Então, a escola me perguntou, me chamou lá, o que faço eu? Eu falei, vamos conversar com esses alunos. E conversamos com eles. E eu perguntei para eles, por que seus avós fumavam? E eles responderam, porque era chique, sexy, charmoso, tinha o glamour, tinha prazer, a calma, socializa, a maioria fuma, que não é verdade, não achavam que o tabaco viciava e não conheciam os problemas de saúde causados pelo cigarro. E a resposta dele, por que se usa maconha? Porque é chique, é sexy, é charmoso, é glamour, dá prazer, acalma, socializa. A maioria usa, porque não é verdade. Acham que não vicia, aqui respondi eu, e não conhece os problemas de saúde causados pelo uso, aqui respondi eu. Eu não conhecia nada de maconha, fui aprender um pouquinho de maconha num congresso da ABAD em Búzios. E esse congresso, Búzios, é excelente para um congresso de maconha, porque você tem uma parte teórica e você tem uma parte prática, né, no final do dia. Então, eu aprendi a reconhecer o uso, né, visitando ali no final. Agora, será que o jovem sabe que já há muito tempo se fala que quem nunca usa maconha, 14% abandonou a escola, e quem usou mais de 100 vezes, 80% abandonou a escola? Isso são trabalhos do Ferguson na Nova Zelândia. Será que o nosso adolescente sabe que quem nunca usou, 40% entrou na faculdade, e quem usou mais de 100 vezes, só 11% foi à faculdade? Então, isso que a gente tem que distribuir. Eu escrevi para o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Revista Veja e Revista Isto É, para dizer para a gente parar de falar sobre maconha medicinal. Porque isso, na cabeça do jovem, significa que maconha é remédio. Então, temos que usar os termos corretos, como já foi falado aqui. Isso aqui é Amsterdã, estou com um filho morando lá, visitei bastante lá várias vezes, é uma lojinha turística aqui, com pirulito de maconha, bolo de maconha, bolacha de maconha. Não vi um holandês comprando isso aqui, só vi brasileiro nessa fila, né, que seria legal você chegar aqui com um pirulito de maconha. Isso aqui é a janela, passeando lá, uma janela onde você tem os 4 pés de maconha. Mas quando se pergunta para o jovem qual é o país que a maconha é legalizada, eles falam claramente, Amsterdã, Holanda, Amsterdã. E, na verdade, eu escrevi para o consulado aqui, quando eu voltei de uma das viagens para lá, escrevi, escuta, é liberado ou não é liberado? Como é que é? E eles me responderam, é tolerado, que é bem diferente de ser liberado. Então, você pode plantar 4 pés de maconha, 5 pés de maconha? Pode. Mas se na porta da faculdade você tem aqui proibido o álcool, você quer evitar gravidez não planejada, tá? E você não pode usar maconha na rua. Então, tem regras. Esse é o ponto que foi colocado de manhã aqui também, ou hoje à tarde, sobre regras para tudo isso. Então, o que acontece lá? Você tem os coffee shops. Coffee shop você pode usar maconha. Mas no coffee shop não há bebida alcoólica. E nos pubs, ou cafés, como eles chamam lá, você tem bebida alcoólica, mas lá não pode maconha. E aqui? Não pode nada, mas tem tudo, em qualquer canto. Né? Então, só que eles estão fechando os coffee shops apenas aplicando a legislação. Ou seja, não pode ter coffee shop perto de escola. Esse é o coffee shop mais antigo, o Mellow Yellow,
que foi fechado porque ele teve o azar de abrir uma escola, acho que de inglês lá, bem pertinho dele. Então foi fechado, aplicando a lei. Então eles já fecharam 50% dos coffee shops. Eles já viram que não é interessante o turismo da maconha. Tá? Então isso é real, ou seja, eles estão voltando e nós estamos indo. Esse é o grande problema. Agora, no Brasil, já tem lugar onde a droga e o álcool é proibido. Isso aqui é Fernando Noronha. Nos parques federais ali no entorno da ilha, não há bebida alcoólica, não há cigarro, não há maconha. Então, isso funciona. Eu não vi ninguém reclamando lá sobre isso. É proibido, acabou. Na cidade, que é no centro da ilha, você pode usar. Agora, nos parques, você não pode usar. E acabou, e ninguém reclama e ninguém usa. Não vi. E as praias estão limpas, não tem garrafa, não tem lata, não tem bituca, etc. Dá um clique aí para mim nesse vídeo. Dá um clique no vídeo para mim, por favor. Quem acha que maconha não faz mal, temos aqui uma ingestão de maconha e a situação logo após. Estados americanos que aprovaram a maconha uso recreativo e, em cinza claro, o uso medicinal. E o que vem acontecendo lá? Veja, não há interesse naquele indivíduo que consome a maconha uma vez por mês. Há interesse nos 30% de dependentes que vão consumir 90% da maconha vendida. Então, não é a maconha uma vez por mês que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com esses 30%, mais 20% que são dependentes mais fortes em relação ao uso da droga. Isso já foi mostrado, fiquem tranquilos que esse não é o Kit Kat que nós temos aqui, esse é o Kit Kat, mas nós já estamos atendendo problemas do uso de maconha aqui em São Paulo. Então, aqui, mostrando o que já foi falado, dobra-se o uso nos estados que liberaram. Consequentemente, dobra-se os problemas. Então, morte por acidente automobilístico e chamada de SAMU e intoxicação em criança de 0 a 5 anos. Então, isso é a realidade. Esses são 2 casos que eu apresentei semana passada no Congresso de Pediatria, aliás, foi segunda-feira. Criança de 4 meses e meio convulsionando 4 horas no pronto-socorro. Convulsão resistente a todos os medicamentos tradicionais. Resumindo, o pai dissolveu um envelope de êxtase numa garrafa de água mineral, a mãe não estava em casa, a tia chegou, foi fazer a mamadeira da criança, usou aquela água, e a criança ingeriu 100 ml dessa solução, que eu não sei quanto de êxtase tem ali, porque isso foi encaminhado para a toxicologia nossa lá, e está quebrado o aparelho, não consegui dosar exatamente a quantidade que tinha aí. E esse é o caso que eu comentei de manhã, 15 dias de vida, chegando convulsionando no pronto-socorro, parada cardiorrespiratória, foi reanimado, encaminhado para a UTI, ficou 2 meses na UTI, alta dosagem de cocaína e evoluiu depois para o óbito. A mãe usuária amamentou a criança e isso é altamente transmitido. Então, isso está acontecendo no dia a dia do pediatra já. Então, nós temos que trabalhar na prevenção, quer dizer, temos que pôr na cabeça do pediatra. Os residentes estavam discutindo no caso de tuberculose. Pode amamentar, não pode amamentar, tal. Chegaram à conclusão que podia amamentar. Outro caso, esqueceram de perguntar se a mãe era usuária de droga. Tem tuberculose, a chance de ter alguma coisa é maior. E aí essa mãe amamentou a criança, sendo usuária de cocaína também. Esse é um trabalho de prevenção, um trabalho bastante antigo, mas esta enfermeira conversou com esse grupo, fez 5 ligações telefônicas para este grupo, falando do cigarro. Esse é o grupo controle. Com 5 ligações telefônicas, ela conseguiu 30% de cessação de tabagismo, comparado com 6% do grupo controle. O álcool dá 18% com 6% do grupo controle. Aconselhamento breve funciona? Esse é um trabalho mostrando para idosos. Fazendo sessões de aconselhamento de 10 a 15 minutos, houve redução de 34% do consumo de álcool em 7 dias, redução de 74% no número médio de episódios de consumo compulsivo, redução de 62% na porcentagem de idosos que bebem mais de 21 drinks por semana e redução significativa no consumo do álcool.
Esse é um trabalho feito numa escola americana, onde você vê que, fazendo aconselhamentos breves, aos 6 meses após essas intervenções breves, que precisam ser repetitivas, 19% reduziram o tabagismo, 67% diminuiu o consumo de álcool, 50% diminuiu o uso de drogas ilegais. Então, aconselhamento breve é uma coisa que a gente acha que funciona e a gente tem que pôr isso para trabalhar. Esse é um aconselhamento breve em escolas. O professor de ciências mostrou pulmão bom, pulmão ruim. Pulmão bom parece uma esponja, pulmão ruim parece uma bucha. Garoto de 14 anos parou de fumar na aula de ciências, porque o avô era enfisematoso e ele entendeu o que era a fibrose pulmonar numa aula de ciências. Mostramos aqui a amputação, tromboflebite obliterante aguda. Era uma escola pequena, estavam todos os alunos reunidos, o Fundamental 1 estava na frente. A hora que esse vídeo apareceu, agora eu não mostro mais o vídeo apareceu sem a perna, um homem falando aqui e tal, chorou toda a primeira fila de meninas com 9 anos de idade, e eu fui chamado à diretoria para explicar o que eu estava fazendo ali. Eu nunca fui para a diretoria, a primeira vez aos 60 anos, é extremamente difícil, mas eu mostrei o resultado do projeto no concurso de cartazes. 5 minutos. E ganhou aqui a Natália. Fumar é tão legal porque você não tenta, vai, então me passa uns anos depois, os dois sem perninha aqui. Você acha que a Natália não entendeu o que a gente estava falando? Eu me arrependi, eu também. Mostrei uma senhora enfisematosa, e aí a frase do cartaz do Fundamental 2 era essa: fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte, mas nem correr, andar mesmo, porque quem fuma não corre. Quem fuma não corre, é o enfisema. Então, o que a gente tem a nível de consulta pediátrica? Identificar o risco relativo de drogas. Então, os pais são fumantes? Os pais são alcoólatras? Há uso de maconha em casa? Há uso de crack? Tem doenças pulmonares? Tem doenças psiquiátricas na família? Eu tenho que conversar sobre a prevenção. No ambulatório geral de pediatria, 34% das famílias tinham alguém que fumava dentro de casa, alguém que bebia dentro de casa, 27% tinham maconha dentro de casa. É muito alto. E 11% crack. Tinham alguém que usava dentro da casa. E a gente gasta 2 a 5 minutos falando da família, tem uma aceitação, falando sobre a questão que você quer falar, e aqui a família aceita isso muito bem. Diálogo no relacionamento familiar diminuiu 60% a experimentação de álcool, cigarro, maconha e crack. 60%. Muito mais do que atividade esportiva ou a frequência em atividade religiosa. Aqui, nós temos que fazer ações políticas, e nós estamos, a Sociedade Brasileira de Pediatria está se batendo muito nisso. Nós fomos convidar o Alckmin aí para inaugurar o nosso congresso lá em Campinas, o congresso do Free Mind, e ele fez um comentário dizendo que o problema não é o álcool mais. O álcool ele já tinha resolvido, porque ele fez uma lei, reforçou a lei que é proibido vender para menor de 18, que o problema agora era o crack. Então, marcamos, junto com o presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, uma discussão com ele para discutir esse assunto. Isso é de Vox. Aqui em Brasília, nós discutindo aqui a questão do aditivo do tabaco. Esse aqui é o presidente do Sindicato dos Fumicultores. Quem tirou essa foto aqui foi o diretor da Souza Cruz. Essa foto foi feita antes da discussão que nós tivemos aqui, porque depois da discussão de 8 médicos contra, na verdade, 900 fumicultores, essa foto jamais aconteceria, né? Aqui, vocês estavam presentes também no fórum da audiência pública sobre a maconha, não é? Nós temos que discutir o assunto, porque a informação que nossos políticos têm não são informações cientificamente baseadas na ciência. Então, a gente tem que discutir também. Aqui, entregando um projeto de aulas para o Fundamental 2, onde a gente montou 64 aulas falando de álcool e tabaco, prevenção. Está dentro do currículo escolar. E entregamos aí para alguns deputados, para ver se a gente consegue colocar isso no Ministério da Saúde. A gente tem aulas de arte, ciência, educação física, geografia, inglês, história, português e matemática. Isso está difícil de ser implementado. A gente aproveita aí os programas de rádio com os alunos para discutir a questão de droga. Tudo isso é advocacy.
Até a Jovem Pan nós estivemos, e tem um programa na Rádio USP que é semanal, que é só você clicar lá, Rádio USP, a gente fala toda semana 3 minutos sobre prevenção de droga. Mais algumas entrevistas, enfim, esse é o nosso livro Álcool, Tabaco e Maconha são Drogas Pediátricas, patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo. Esse é o material que a gente distribui entre os alunos. Então, material aqui para o Fundamental 1, Fundamental 2, e material já para os adolescentes que estão na saída ali, naquela mesinha ali, quem quiser pegar, pode pegar. Esse material tem esse site aqui, quem quiser ver esse material no site, está à disposição, inclusive o plano de aulas, com 64 aulas, também está aí. Então, na verdade, o médico tem que gastar 2 a 5 minutos de sua consulta fazendo um aconselhamento breve sobre álcool e drogas. Nós temos que a família tem que gastar esse tempo também, a escola tem que gastar esse tempo também, porque senão nós vamos estar sempre correndo atrás do rabo, dando dinheiro para a abertura de mais clínicas de recuperação de drogados, e o que a gente tem que fazer é a prevenção. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Convidar agora de imediato a doutora Zelar Sanches, professora livre docente do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, atual coordenadora de Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na Escola Paulista de Medicina, graduada em Farmácia e Bioquímica pela USP, mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Unifesp, realizou parte do seu doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona em Antropologia Social e Cultural. Fez pós-doutorado na Universidade de Michigan e livre docente em epidemiologia pela Unifesp. O título da sua palavra é sua palestra, Prevenção Primária no Uso de Maconha e Outras Substâncias Psicoativas. Por favor. Boa tarde. Agradeço o convite do Conselho Federal de Medicina para estar aqui. O tema que me foi dado é o meu tema de trabalho quase diário. Eu vou falar de prevenção primária do uso de maconha e de outras substâncias. E eu achei muito bom que o título ele já considera que a gente não fala só de prevenção primária de maconha isoladamente. Quando a gente fala de prevenção primária do uso de drogas, a gente tem que pensar no todo. Tá? Então, a gente pensa em drogas como um todo, e eu já vou explicar em mais detalhes por quê. Eu coloquei em PDF, ele está totalmente desconfigurado, não é isso? Você consegue passar para mim? Ótimo, ótimo, tá bom. Então, só dizendo que o termo prevenção primária, ele é um termo, historicamente, ele vem de Livell e Clark, ele faz parte da medicina preventiva tradicional, né? E para droga, assim, ele foca na questão da doença. Então, a gente tem a prevenção primária, secundária e terciária, pensando nos estágios de desenvolvimento da doença. Tá? Então, no caso, quando a gente extrapola para drogas, a gente estaria pensando, no caso de prevenção primária, seria basicamente trabalhar com os não usuários, no caso de que seriam crianças e adolescentes, que é o tema dessa mesa, para que eles não iniciem ou que eles retardem o seu primeiro uso, né, o mais tarde possível. Então, a prevenção primária, extrapolando aquilo que foi trazido por Livell e Clark para as doenças, a maior parte delas, naquele momento, doenças transmissíveis, neste momento, a gente extrapolaria dessa forma. No entanto, o próximo, a gente considera... Você pode passar o próximo? Não, porque um PDF não vai. Eu coloquei em PDF para não desformatar, eu devia ter colocado o PowerPoint, mas, enfim. Hoje, quando a gente fala de prevenção, quase toda a literatura na ciência da prevenção, então, hoje a gente tem um corpo sólido de produção científica, a maior parte dela estruturada com base na epidemiologia, que foca no risco, o nível de risco que as pessoas estão. Né? Então, o foco é o grupo o grupo no qual você vai atuar. E a nomenclatura que se usa mais convencional é de prevenção universal, seletiva ou indicada. Tá? Uma nomenclatura, a primária, secundária e terciária, não se sobrepõe,
Na verdade, ela complementa a universal seletiva e indicada. Então, a gente pode dizer que um programa ele é universal e primário, tá? Que um programa é seletivo e primário. Então, na prevenção seletiva, que é aquela em que eu pego, por exemplo, adolescentes que já têm fatores de risco, mas não necessariamente eles estão usando, então pode ser primária. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em escolas em área de alta vulnerabilidade social, já é uma prevenção seletiva, porque aquele grupo já está com um nível de risco maior, tá? Então, o próximo slide. Então, eu falei isso para dizer para vocês que quando vocês forem procurar literatura sobre prevenção do uso de drogas, e com foco também em maconha, no PubMed, por exemplo, vocês vão encontrar a maior parte dos artigos falando de prevenção universal, seletiva e indicada. Uma pequena parcela fala em prevenção primária, mas que seria isso de a gente evitar o primeiro uso, no caso do adolescente e da criança. Na prática, a prevenção ela contempla uma enormidade de ações. Próximo. Em geral, a gente separa em 2 grandes eixos. Tá? Então, o alicerce das intervenções, que eu já vou falar o que são, e o alicerce das políticas, tá? Que também é visto como prevenção ambiental. Nos últimos anos, esse alicerce de políticas públicas ele é discutido internacionalmente, tem ganhado muito espaço como a prevenção ambiental. Quando a gente fala de intervenções, a gente está focando na redução da demanda. Em geral, essas intervenções, elas são, na maior parte das vezes, quando a gente está falando de criança e adolescente, são programas escolares. Ah, é só programa escolar? Não. Existem programas familiares, existem programas comunitários, mas, em geral, a gente está falando de programas escolares. A maior parte da literatura vem de programas escolares. Exemplo, Life Skills Training, Keeping It Real, que hoje é o modelo do ProERD, Unplugged, que é o Tamo Junto, Strengthening Family Program, Good Behavior Game, Communities That Care. Então, existem diversos programas. O que são esses programas? São pacotes, protocolos, que são seguidos no modelo de aulas. Né? Então, por exemplo, um pacote de 10 aulas em que vão ser tratadas diversas habilidades do adolescente. Tá? Vou deixar essa fala para a sequência. E o pacote de políticas é um pacote em que a gente vai tratar da redução de acesso e de oferta. Então, a gente vai tratar de legislação, não só a legislação, mas a aplicação da lei. Não adianta ter só a legislação se não tiver aplicação da lei. A estrutura, por exemplo, da polícia, como essa polícia funciona, isso tudo está dentro do pacote de políticas. Propaganda, então, como é que vai ser controlada essa propaganda? Tudo isso é pacote de políticas, não é pacote de intervenção. O próximo. Bom, de maneira geral, então, esses programas, eles não são droga específicos. Então, a minoria dos programas de prevenção que atingem, que reduzem o consumo de maconha, focam na maconha. Então, a maior parte deles, até trouxe um dado num próximo slide, a maior parte deles nem tem aula sobre maconha. Tá? Então, assim, esses programas, eles são quase todos eles atingem, quando reduz o uso de maconha, também reduz o uso de álcool e tabaco. Então, aquilo que eu falei, é difícil falar isoladamente, porque é como se isso andasse junto. O principal componente é o de habilidades psicossociais, já vou contar para vocês também no próximo slide. O foco não é a droga. Há, sim, informação sobre droga nesses programas. Há, sim. Mas, em geral, isso equivale a 30% do componente do programa. Tá? Então, a gente tem 70% do programa que vai tratar de outras questões. E foca sempre na redução dos fatores de risco e fortalecimento dos fatores de proteção. O próximo. Bom, em essência, esses programas para adolescentes, eles trabalham então, com habilidades de vida. Essas habilidades de vida trabalham comunicação verbal, comunicação não verbal, assertividade, liderança, perspectivas de futuro, capacidade de tomada de decisão, tá? Gerenciamento mesmo de vida. Então, a gente trabalha com diversos componentes que não são necessariamente apenas a informação sobre droga. Informação sobre droga é um componente, está ali. Além disso, se trabalha a percepção de risco, crenças normativas. O que é crença normativa? É exatamente mostrar para o adolescente que, muitas vezes, aquilo que chega para ele, ou aquilo que ele percebe, não é exatamente da forma que ele percebe. Por exemplo, quando a gente pergunta para um adolescente de 12 anos, a maioria dos seus amigos, assim, pensando nesses amigos aqui
da sua turma, né? A maioria deles bebe ou não? Ah, quase todos bebem. Mas aí, quando a gente vai ver individualmente, a gente tem nessa faixa etária, a minoria ainda está, aos 12 anos, a partir disso começa um aumento, tá? Mas aos 12 anos a gente ainda tem uma minoria bebendo, tá? Aí, aos 12 anos, a gente tem a transição. E aí, o próximo slide. Aqui não consigo mexer. Bom, e aí a gente entra na prevenção ambiental. A prevenção ambiental ela depende de mudanças no ambiente. E aí essa mudança de ambiente, ela não é só... Do ponto de vista de álcool, é fácil a gente pensar, e a maior parte da evidência de prevenção ambiental ela vem dos estudos de álcool. Então, a gente diminui o acesso, diminui a densidade de pontos de venda, eu estou fazendo prevenção ambiental. Se eu retiro bar de porta de escola, eu estou fazendo prevenção ambiental. Se eu tiro todos os outdoors para a venda de cerveja, eu estou fazendo a prevenção ambiental. Então, isso tudo é prevenção ambiental muito clara para o álcool, porque é o que a gente tem hoje de estudo. A gente não tem estudo hoje sobre prevenção ambiental para a maconha. É uma coisa que vai surgir com o tempo, porque a gente já tem evidência de que nos estados em que a maconha recreacional foi liberada, a gente tem uma distribuição, produtos de diversas formas que estão ali. Então, a prevenção ambiental ela vai surgir com o tempo. É um tema para a gente ter... Assim, né, estarmos atentos porque vai ser necessário pensar nisso, controle de tudo isso que está sendo colocado aí no mercado. Tá? Então, existe. A gente pensa em restrição de acesso, redução de pontos de venda, campanhas na mídia, dependendo do conteúdo da campanha, porque dependendo do conteúdo da campanha, ela pode ter um efeito que eu costumo sempre, em todas as minhas falas, trazer à tona. Dependendo do que a gente faz, a gente pode ter um efeito diferente do que a gente espera. Então, muitas vezes, aquilo que a gente espera como um efeito benéfico, ele é entendido de uma maneira diferente pelo adolescente, e o efeito é aquilo que a gente chama de iatrogênico. Então, a gente tem que ter muito cuidado com como tratar a questão das drogas com o adolescente, porque muitas vezes aquilo que era uma boa intenção acaba sendo interpretado de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, já assim, eu recebo semanalmente convites para dar palestras sobre drogas para os adolescentes em escola. Eu não dou palestra sobre drogas para adolescentes em escola. Palestra isolada, ela tem mais potencial iatrogênico do que eu não ir lá, entendeu? Então, é melhor a gente conversar, por exemplo, palestra com os pais, excelente. Com o adolescente, programa. A gente só trabalha programa. Não tem que trabalhar palestra pontual, porque você chega, você tem um tempo curto, em geral, eles acabam, muitas vezes, dispersa e desfocam e falam que eles trazem questões que você não consegue trabalhar e que deveriam ser trabalhadas aqui nos programas, você tem tempo para trabalhar com eles, e aí fica uma mensagem torta que é interpretada de maneira equivocada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? O próximo slide. E aqui eu queria comentar com vocês que existe a gente tem um fluxo na ciência da prevenção. O início desse fluxo ele parte de dado epidemiológico. Com esse dado epidemiológico, eu vou conseguir identificar a distribuição. Então, a gente sabe que hoje a maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo. O Brasil não é dos maiores consumidores. Ele está, de acordo com a UNDC, entre os... Ele é mediano, tá? Ele nem é dos piores e nem dos mais, né, dos que estão com menor consumo. Estamos ali no meio do caminho. Mas o que a gente não tem? É um fluxo adequado desse dado epidemiológico. Como vocês viram, o professor Ronaldo Laranjeira apresenta um dado do Lenad de 2012. Já se passaram 7 anos de 2012. Em 7 anos, os dados americanos mudaram absurdamente, porque eles fazem coleta anual lá. E a gente vê uma mudança a cada ano desse consumo. Às vezes para mais, às vezes para menos, e para algumas drogas com um percurso, e com outras drogas com outro percurso. A gente tem que saber, e a gente não sabe. A PENSE, que é o levantamento epidemiológico, feito a cada 3 anos, do Ministério da Saúde entre estudantes, a pesquisa de saúde do escolar, ela não separa a maconha. A maconha está ali no meio com drogas ilícitas. Ela separa álcool, tabaco e drogas ilícitas. Então, eu não sei, eu não tenho esse dado da maconha. Não consigo falar exatamente como as coisas estão hoje. O próximo. Então, a gente está num momento em que, no Brasil, ainda falta muito dado epidemiológico para depois a gente realmente pensar em modelos, a etiologia, o processo, toda a história natural da doença, ela, no caso de drogas, ela tem influências
culturais muito importantes, influências sociais muito importantes, então a gente precisa desse dado no Brasil. Aqui eu trouxe, é uma questão que sempre vira polêmica, mas é o seguinte, é um fato que existe um processo de transição entre as drogas. Então, muito raro a gente encontrar um adolescente na escola, e isso eu estou com eles com bastante frequência, e a gente tem diversos dados epidemiológicos nacionais, então, inclusive o primeiro ali é um artigo meu, de 2013, em que a gente mostra o seguinte, existe um processo de transição. Então, os meninos que estavam usando maconha, esse é um levantamento nacional que a gente fez, o que a gente vê? Eles estão usando maconha aqui, porém, eles tiveram experiências anteriores com experimentação, pelo menos, ou uso intenso de outras drogas. Então, por isso que a gente fala, é difícil pensar num programa em que você vai chegar direto na maconha, porque para o adolescente ter chegado na maconha, a maioria absoluta deles, cerca de 95% desses usuários de maconha aos 15, 16 anos, experimentou álcool e tabaco antes. E nesse estudo a gente mostra que os inalantes são um intermediário. Então, às vezes, o álcool e o tabaco, às vezes existe uma dúvida entre álcool e tabaco, o que vem antes, né? Mas o inalante ele vem antes da maconha. Então, a gente consegue, inclusive, fazer... quando você está trabalhando com adolescente em escola, você consegue até ter uma estimativa de risco de quem vai ser o adolescente que, aos 12, 13 anos, vai fazer o primeiro uso de maconha. Porque ele não vai um dia acordar e falar, hoje nunca bebi nada, nunca fumei tabaco, nunca cheirei lança, nunca fiz nada disso, mas hoje eu vou procurar maconha. É muito raro isso acontecer. Tem um dado americano que mostra o seguinte... E é um dado que mostra a preocupação ali dos pesquisadores americanos, que existe um crescimento da maconha como primeira droga nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então, eles tinham esse mesmo discurso que eu tenho hoje para vocês. Olha, com vocês, né? A maconha ela não é a primeira droga. Bom, entre os usuários de maconha entrevistados, né, num levantamento nacional também, originalmente, 4% deles tinham iniciado pela maconha como primeira droga. Tá? Hoje, já são 9%. Então, em 10 anos, ainda 9% ainda é pouco. Então, mais uma vez, a gente reforça que a gente começa com álcool e tabaco. Tá? O próximo slide. Sim, aí eu não respondi para vocês. Prevenção primária funciona para adolescente, para criança e adolescente? Sim. Então, de uma maneira geral, se é uma prevenção bem feita, baseada em todos... Existe todo um corpo teórico, científico, do que alicerça um programa de prevenção, uma ação de prevenção, uma intervenção de prevenção. Quando ela é bem feita e bem aplicada, ela funciona. Tá? E aqui, a gente tem evidências disso. O problema é, o tamanho de efeito desses programas é muito pequeno. Então, por isso que a gente trabalha com amostras, os nossos estudos são com amostras gigantescas, para a gente tentar identificar, falar, mas por que você trabalha com amostra de 5.000 adolescentes para ver, no ensaio controlado randomizado, para ver diferença? Não precisa disso. Eu ouço isso direto dos meus colegas mais clínicos. Né? Imagina 5.000, eu na indústria farmacêutica trabalho com 50 casos. Não dá, porque o tamanho de efeito é tão pequeno que eu preciso de amostras gigantescas para encontrar esse efeito, seja para um lado ou seja para o outro. 5 minutos. Tá bom, o próximo. E aí, o que a gente vê... Aqui eu trouxe um dado interessante, uma revisão sistemática sobre... é uma revisão sistemática de ensaios controlados randomizados para a prevenção primária de maconha. Tem uma confusão aí no termo prevenção primária no artigo, mas a gente deixa isso de lado. O que a gente vê de interessante? A maioria dos programas não trabalha especificamente a questão da maconha. Tá? De 25 ensaios, 21 não falam de maconha, de 25 programas. Tá? Os modelos, em geral, são multicomponentes. Então, 81% trabalha com psicoeducação, 64% com habilidades sociais, 60% com habilidades de resistência, 10% com tomada de decisão. Tá? Os programas de prevenção primária, em sua maioria, de acordo com essa revisão, eles são universais em escolas. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está indo para as escolas e ouvindo esses adolescentes. Tá? E testando os programas que estão aí, os programas do governo. Atualmente, a gente está testando o Tamo Junto 2.0, o ProERD, na versão Keeping It Real dele, que foi o novo programa, é o novo protocolo deles, é importado, e a gente está avaliando o jogo Elos também. Bom, o próximo. Para a gente concluir, então, eu preciso dizer para vocês que o efeito de qualquer programa de prevenção ele depende de vários componentes. Tá? Então, o modelo teórico é muito bom. É psicoeducação,
tomada de decisão, informação sobre droga, tudo junto, vai funcionar? Pode ser que não. Pode ser que funcione nos Estados Unidos, inclusive a gente tem evidência disso aqui no Brasil, de programas que, ao serem importados, eles têm efeito ou contrário ou efeito nulo. Porque tudo depende da forma, inclusive, do método que é utilizado para ser implantado. Depende da formação dessas pessoas que vão entregar o programa. Se são professores, o quanto que eles estão capacitados para isso. E, mais do que isso, o quanto que o nosso adolescente está preparado para isso, para receber. Muitas vezes, o que a gente vê na escola? Adolescentes que chegam com fome e não conseguem nem prestar atenção no que você está falando. Então, o que ele está absorvendo daquilo? E aí o programa não teve efeito, mas não teve efeito porque não funciona ou porque o sistema não favorece isso. Tá? O próximo, eu acho que eu até já vou... Pode passar, eu tinha mais 2 slides. Não, acho que é esse e mais um. Esse era só para dizer para vocês o seguinte, o que a gente tem enfrentado na prática? Uma diferença de coisas que foram comentadas aqui, isso eu preciso contar para vocês, com o adolescente na vida real, lá na ponta, na escola. Segunda-feira, aconteceu mais uma vez, há 3 dias atrás, um adolescente, quando a gente estava coletando alguns dados com ele, ele falou assim, olha, eu fumo maconha, 12 anos, eu fumo maconha. A maioria dos adolescentes em sala de aula, né, a maioria não usa, mas esse especificamente usa, eu uso maconha. Mas eu uso maconha porque... Aí ele falou assim, mas eu não fumo cigarro, tá? Porque o cigarro causa câncer, a maconha não. E a maconha é remédio. Então, essa questão de que a maconha é remédio, a gente ouve quase num dia a dia. Tá? Então, de alguma maneira, a gente vai ter que lidar com essa questão, porque houve, sim, uma diminuição da percepção de risco do adolescente no Brasil. Houve aumento no consumo? Não tem a menor ideia. A gente não tem como saber isso, a gente não tem dado. Então, falta dado epidemiológico para poder dizer isso. O último... Só para concluir, então, com vocês, pode deixar o último, que é o meu contato. Só para concluir com vocês, eu queria dizer o seguinte. Assim como a gente fazer prevenção primária, mas a gente tem que pensar no todo. A gente tem que pensar em programas adequados, formas de entrega adequada e na condição daquela criança, daquele adolescente que vai receber. E não dá para a gente pensar só na maconha. A gente tem que pensar num programa que vise a melhora de qualidade de vida desse adolescente como um todo. Tá bom? Era isso. Obrigada. Muito obrigado. Passando de imediato a doutora Andréa Galassi, que é terapeuta ocupacional, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutora pelo Centro de Dependência Química e Saúde Mental da Universidade de Toronto, Canadá. É professora adjunta 4 da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias de Saúde da UNB. Coordenadora geral do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da UNB. Ela vai falar sobre a experiência do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da UNB. Bom, obrigada, boa tarde a todos e a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui. É um prazer dialogar, né, com os colegas e ver outras pessoas aqui que a gente encontra também em outros espaços. Bom, então, assim, a minha apresentação é essa, né, que foi falada, e eu vou fazer só uma parte introdutória, um pouco para tentar discutir algumas coisas que, inclusive, até a professora Zila falou, e, ao final, eu vou falar um pouquinho do que a gente vem fazendo com esse público. Né? Bom, de imediato, acho que a gente, quando vai falar, e eu acho que quando a professora Zila falou agora, dependendo de como a gente vai chegar para conversar com o adolescente, eu preciso entender o que esse adolescente traz. E bastante diferente de alguns outros contextos, os adolescentes que eu tenho hábito de trabalhar, que são o meu público-alvo, são adolescentes estes, como ela deu exemplo, que estão ali com fome, que tem um outro contexto absolutamente vulnerável, que não é o adolescente que está, enfim, numa situação muito mais protegida. Então, o que a gente considera a partir disso? E não só para esses adolescentes mais vulneráveis, mas para a adolescência, para o adolescer em geral. Né? A gente tem uma série de vulnerabilidades, e, especialmente, para esse público, o qual eu vou chamar a atenção, eu costumo sempre reforçar que o uso de drogas é mais um problema na vida dessas pessoas, não o mais importante, não o menos, mas ele está dentro de uma série de outras questões, como, por exemplo, conflito familiar, falta de cumprimento de vínculos, rompimento de vínculos, abuso sexual, violência doméstica, falta de acesso a direitos fundamentais, evasão escolar, enfim. Então, só para a gente ter um panorama do perfil do adolescente que
E acho que, assim, só um parênteses, acho que foi interessante, porque a gente conseguiu tratar de diferentes perfis de adolescentes, né? E eu vou falar um pouquinho mais adiante desse perfil de adolescentes em conflito com a lei, que é o que a gente, de alguma forma, trabalhou e trabalha. Eu vou trazer algumas evidências que eu acho que o debate, me parece que aparece, não tem como a gente não falar, num debate sobre maconha, dessa discussão, talvez, muitas vezes, a gente não consegue responder, e aí fica esse ponto, né? Um de um lado, outro, a gente fica sempre reiterando isso, né? Quer dizer, não, maconha, o uso de maconha entre adolescentes causa psicose, não causa psicose, a gente fica sempre muito nessa dualidade e um pouco, por vezes, intensificando esse debate no sentido de tentar trazer causalidade, outras vezes não. Mas, enfim, eu vou trazer alguns dados muito gerais, mas para a gente ter uma ideia, né, de acordo com o NIDA, que é a agência principal nos Estados Unidos que discute a questão, pesquisa a questão das drogas, né, a gente tem algumas razões pelas quais os adolescentes vão experimentar drogas. E essas razões são razões que são, entre aspas, positivas, ou seja, aquela ideia que a gente tem que o adolescente quer usar droga porque ele está muito mal, ele está triste, ele vai afogar as mágoas dele, isso não é verdade. Ou seja, o adolescente vai para se divertir, para se sentir bem, porque é curiosidade, porque os colegas dele, segundo a percepção deles, usam, mas, como a Zila falou, isso é meio controverso, porque, na verdade, na vida real, dependendo da faixa etária, é a minoria que usa. Enfim, e é fato, o uso precoce e pesado, ele vai ter chances, aumentam as chances dessa pessoa ter problema no futuro, isso é fato. Assim, ninguém discute que o uso de maconha entre adolescentes é uma questão banal, é uma questão boba. Não, isso é fato que adolescente tem que estar fazendo qualquer outra coisa, menos fazendo uso de álcool ou de qualquer outra droga. Então, retardar o uso, o contato desse adolescente com a substância é uma medida preventiva nesse sentido. Enfim, mas, por outro lado, que acho que é sempre essa ponderação para que a gente não fique em posições maniqueístas. Acho que é legal a gente fazer a ponderação, mas, por outro lado, a gente tem evidências de que uma experimentação na adolescência não vai implicar em problemas necessariamente no adulto. Acho que essa ponderação ajuda a gente a se aproximar mais do debate sem que façamos algum juízo de valor ou algum juízo moral antes. Acho que é legal a gente ponderar. E a gente tem 1 milhão de evidências que vão nos ajudando a fazer essa ponderação, que eu acho bastante responsável, inclusive. Então, o mais importante de entender nesse processo todo é quais são essas razões, as razões pelas quais os adolescentes vão experimentar drogas, para que a gente possa, então, como a professora Zila apresentou, fazer uma intervenção. Eu entender que contexto que é esse, quem que é esse adolescente, enfim, qual que é o cenário, qual que é o ambiente, quais são suas demandas e, por fim, qual que é a prevalência, de fato, de uso de drogas entre adolescentes ou entre a população geral que a gente tem no Brasil, porque isso virou quase uma piada, a gente não ter esse levantamento que o governo federal pagou para a gente ter e a gente não divulga esse dado que a Fiocruz, em parceria com o IBGE, fez e a gente está esperando esse levantamento. Mas, enfim, isso é super importante para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo com a população brasileira do ponto de vista do uso de drogas. E aí a gente tem alguns estudos, eu trouxe alguns exemplos só para a gente um pouco se aventurar, tentar entender. Um estudo com 2.400 adolescentes, estudantes do ensino médio, que foram acompanhados por 17 anos. Então, assim, acho que é sempre aquela coisa, poxa, mas, de novo, um dado de americano, um dado dos Estados Unidos. É uma tristeza, porque a gente é uma realidade absolutamente diferente da nossa, mas a gente tem uma dificuldade tremenda de produzir dado por conta de uma série de razões, seja ela por financiamento, seja ela por uma dificuldade mesmo executiva, seja por a gente não ter, enfim, um cenário em que a gente tenha dados epidemiológicos ali para que a gente possa destrinchar banco de dados, entender? Enfim, a gente tem uma precariedade na ciência brasileira, e aí, de fato, a gente tem que ficar olhando os dados que são produzidos em outros países, especialmente nos Estados Unidos. Mas, enfim, acho que é só para mostrar que, assim, a gente produz dado nacional, mas, quando a gente compara, os americanos ainda têm uma sofisticação maior, e aí a gente se inspira para que a gente possa também olhar para os problemas nossos. Enfim, e aí o uso de álcool, quando esses adolescentes quando adolescentes
esteve majoritariamente associado a um uso problemático quando adultos, quando comparados com o uso de maconha. Em outras palavras, os adolescentes que experimentam álcool e adolescentes que experimentam maconha, há uma probabilidade maior dos adolescentes desenvolverem problemas relacionados ao álcool, que é uma droga mais prevalente, inclusive, do que com maconha nesse acompanhamento. E aí vem as razões, que eu acho que, de novo, é entender um pouco por que esses adolescentes fazem uso de álcool ou de outras drogas, né? Bom, como eu disse, a gente tem um pressuposto de que o adolescente não deveria ter contato com nenhuma substância, isso é fato. E aí a gente, um pouquinho do que eu já me antecipei, as evidências tentam fazer essa discussão. Quer dizer, há uma associação ou não há? Há uma causalidade ou não há entre o uso de maconha e a psicose e problemas no futuro com esse adolescente, né? E a resposta mais honesta, do ponto de vista científico, é que a gente não tem ainda uma consistência para a gente poder afirmar causalidade. Até que, se a gente fosse pensar no rigor científico, para a gente afirmar causalidade, eu teria que pegar um grupo de adolescentes da maconha para ele, o outro, enfim. Estou fazendo uma piada, claro que a gente não pode fazer isso do ponto de vista ético, mas as evidências não são tão consistentes nesse sentido, mas tem muita produção que vem sendo feita, e acho que o grande desafio é a gente conseguir cada vez mais ter esses dados para a gente poder ir elaborando diretrizes e entender um pouco esse fenômeno, né? Mas é fato que, como eu disse, o uso pesado de maconha na adolescência tem, sim, um fator que aumenta a probabilidade de ter o desenvolvimento de uma psicose no futuro. E aí, assim, a gente está falando de um problema que é multifatorial, tem relação hereditária, tem relação ambiental, tem relação individual, tem relação relacional. Por isso que há um grande desafio para que a gente possa entender, de fato, quais são os fatores que são associados, como que a gente pode afirmar que há essa relação mesmo de uso de maconha na adolescência e de psicose, enfim, mas é para demonstrar que, quando a gente fala dessas relações e quando a gente fala de uso de drogas e de problemas relacionados ao uso de drogas entre adolescentes e depois quando adultos, é complexo. É uma discussão complexa e que, de fato, a gente tem que cada vez mais debater para poder encontrar todas essas nuances e debater essas nuances para a gente poder fazer intervenções mais adequadas, né? Bom, aqui, assim, de uma forma muito breve, só para demonstrar, acho que foi falado aí de alguma maneira pelos colegas, mas aqui é só para trazer um pouco uma comparação, né? Acho que a Zila chegou a mostrar o mapa, né? Como a Zila falou, a gente não é um país que usa muito, a gente é um país mediano do ponto de vista de drogas em geral. Nós não somos um país que usamos pra caramba e nem um país que usa pouco. A gente está ali. E aí, esse aqui são alguns slides, é uma sequência de slides de um estudo que vai fazer 10 anos, que é o estudo conduzido pela Unifesp, do levantamento com os estudantes do ensino médio, ou seja, com uma população de adolescentes. E aí tem algumas comparações do uso entre Brasil e Estados Unidos, né? E a diferença é que, nos Estados Unidos, eles têm todo um programa que vai medindo o uso, pelo menos bianual, enfim, mas tem uma mensuração de dados que é muito diferente do nosso. Mas é só para a gente ter uma ideia, né? Não posso afirmar, mas só para a gente ter uma comparação. Se eu for passar as outras, se a gente observar entre todas as drogas, os inalantes, com relação aos inalantes, é a única droga que a gente ganha de usar mais do que os estudantes estadunidenses, né, dos Estados Unidos. E aí, aqui, algumas outras prevalências de uso entre estudantes, por exemplo, com relação a álcool, para a gente ter uma ideia, né, o Brasil, como ele se situa entre outros países. Tabaco, né, então, a gente tem, e isso é super reconhecido, né, da política do tabaco, que, enfim, que é um sucesso, do ponto de vista de uma política de saúde para controle de drogas, né, o tabaco é realmente um sucesso. E aqui outro caso, né, assim, visualmente a gente já vê com relação à maconha e, por fim, com relação ao crack. Mas é só para a gente ter uma ideia de como que é, então, repito, é um dado antigo, né, vai fazer 10 anos esse dado, mas é um pouco para a gente ter uma ideia
para que a gente também não caia na armadilha de achar que todo adolescente usa droga, que a gente usa droga para caramba. É para a gente ponderar e olhar como que é o Brasil em comparação com outros países, de acordo com cada droga. Bom, e assim, muito rapidamente, até porque... então, assim, chegando, né, no ponto que eu queria falar, até por conta do tempo, da experiência, né, do nosso centro. Então, assim, o nosso centro de referência ele existe desde 2012, né, e é um centro de pesquisa vinculado, que é chancelado pelo CNPq e um centro de formação de pessoas para trabalhar com pessoas que usam drogas, né. É um centro que trabalha majoritariamente com população vulnerável, né, então, com adolescentes, com adultos que vivem em regiões pobres do Distrito Federal. A gente tem uma série de... Coloquei alguns números assim, só para ter um centro que é relativamente jovem, mas que a gente já fez um bocado de coisa. A gente já, enfim, teve financiamento de várias pesquisas nessa interface. Muitos estudantes passaram pelo nosso centro, pela formação, algumas parcerias internacionais. E aí que eu vou falar da experiência específica com o tema, que é de duas grandes frentes de pesquisas que a gente desenvolve com adolescentes, e, neste caso, com adolescentes em conflito com a lei, ou seja, que cumprem medidas socioeducativas. Obrigada. Bom, esse é um pouco assim, um pouco para tentar chegar num ponto que foi levantado pelos colegas, do que a gente trabalha com esses adolescentes, assim, quais são os pontos importantes que a gente tem que pensar de acordo com esse perfil de adolescente, nesse caso, em conflito com a lei, que está no sistema socioeducativo. Então, assim, nós fizemos aqui é só o artigo e os principais achados, né? Então, assim, a gente fez um estudo numa unidade de internação, que seria equivalente à Fundação Casa, para quem é de São Paulo, enfim, uma unidade de internação do sistema socioeducativo, só com meninas, só com adolescentes femininas que estavam cumprindo medida. E a gente agrupou essas meninas por 4 anos, a gente fez esse levantamento com 450 adolescentes, né? E aí é muito interessante para a gente observar, quer dizer, nós conseguimos fazer, então, um recorte por sexo, né, das adolescentes, para tentar entender um pouco esse perfil de uso de droga, relação com o ato infracional, ou seja, são adolescentes vulneráveis e que já têm esse conflito com a lei. Bom, 96% dessas adolescentes eram oriundas do entorno do Distrito Federal, que é uma das regiões mais pobres e violentas do país, né, o que faz divisa com o entorno, né, do Goiás, do estado de Goiás. E aí a gente levantou alguns elementos, né? Fator de risco para uso de drogas, né? Então, a gente tem que quase 71% dessas adolescentes que faziam uso de drogas referiam ter pais ou parentes próximos que faziam uso. 61% nunca estudaram ou haviam interrompido, né, os estudos. E aí a gente fez uma análise específica para aquelas adolescentes que eram reincidentes no ato infracional. Então, elas já tinham cumpriram a medida, mas aí cometeram de novo o ato infracional e voltaram para a medida socioeducativa. Professora, aí, 5 minutos. Eu tenho esse, só mais um e acaba. E aí a gente tem alguns dados também que vão reforçando a análise inicial, que é 42% dessas adolescentes eram reincidentes, pelo menos é menos da metade. 70 delas, ou seja, só das reincidentes, nunca estudaram ou haviam interrompido o estudo. Então, a gente observa que tem assim, é praticamente o mesmo percentual, mas um leve aumento. E 60% das reincidentes não viviam com os pais, nem com qualquer parente próximo. E aí eu coloco, de uma maneira muito simplista, mas é só para a gente pensar, né? O quanto que, por exemplo, nesse nosso estudo, o que a gente observou, então, que é fundamental na prevenção do uso de drogas e também na prevenção do ato infracional, é pensar que a educação, que esteve relacionada tanto das meninas que entraram, que não estudaram ou haviam interrompido, quanto com as reincidentes. Que a educação é um ponto-chave, né? Tem aquela discussão, mas é na escola que tem a primeira experimentação. Mas, pô, a escola é um espaço protegido, é um espaço que tem as experimentações, sim, mas ele ainda é muito mais protetivo do que expõe os adolescentes. Porque as escolas de hoje, repito, é ainda um espaço que protege. Então, assim, o adolescente que não está na escola, criança que não está na escola, isso é uma questão especialmente
nessas populações vulneráveis, onde a escola é, em tese, o lugar talvez mais protegido que ela tenha, porque os pais saem para trabalhar, é a vizinha que cuida, e aí está na... Enfim. Então, é importante para chamar atenção. E um outro estudo que a gente fez, esse é bem mais recente, esse artigo foi publicado ano passado, e aí é interessante, porque a gente fez... o nosso centro foi... a gente fez uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, para que a gente fizesse, então, uma formação sobre drogas e direitos humanos com as pessoas que trabalham no sistema socioeducativo. Então, a gente fez para todo o Distrito Federal, para os profissionais que trabalhavam nas unidades de internação. Por quê? Porque o CNJ recebia muitas denúncias e problemas relacionados a essas unidades, e a demanda que chegava até eles é: esses adolescentes estão usando drogas, isso é um problema. Né? E aí foi muito interessante o quanto que, enfim, todos os problemas eles se materializam no uso de drogas. Tem uma série de outros, como eu mostro no primeiro slide, mas o uso de drogas ainda continua sendo o que mais... Enfim. E aí nós fizemos uma formação com esses trabalhadores nessa perspectiva. E foi assim, eu digo que essa experiência foi incrível, da gente ter feito essa formação. Foi uma formação de 110 horas. E aí a gente tem alguns resultados que a gente conseguiu. Então, finalizando, esse é o último, mas só para a gente chamar a atenção, que tem a ver um pouco com essa discussão que os colegas e a colega fez, que é isso, assim, quer dizer, quem é que está fazendo essa formação? Dependendo da forma, quem é que está fazendo a prevenção? Dependendo da forma como a intervenção é feita, ela pode ser mais iatrogênica, ou seja, ela pode ser pior do que se eu não fizer nada. Né? Enfim, mas é um pouco para demonstrar que, por exemplo, esses profissionais que trabalham com esses adolescentes, eles apresentavam algumas questões, vou destacar aqui rapidamente quais, do que eu quero chamar a atenção. A maioria, quando você perguntava, vem aqui, isso foi um estudo transversal, questionário, etc. Você já recebeu algum treinamento sobre drogas? Já. Você se sente capacitado para tratar, para abordar esse tema? Não me sinto. Né? E aí vieram alguns que eles mesmos, a percepção deles para com o conhecimento e a habilidade deles e o próprio desempenho profissional para trabalhar com esses adolescentes. E aí, alguns dados. Né? Quer dizer, então, a maioria diz que recebeu treinamento, que realiza atendimento, mas que não se sente capacitado para tal. A maioria considera bom o desempenho profissional dele e a realização pessoal. A maioria considera razoável o espaço físico de trabalho, a relação entre as unidades e a satisfação com o trabalho, que é diferente da realização pessoal. E, por fim, eles consideram que é muito ruim a disponibilidade de materiais para trabalhar, quantidade de profissionais e relação com a comunidade. Enfim, então, são alguns pontos para que a gente possa entender, ok, o que essas pessoas que fazem intervenção com o adolescente, que fazem intervenção de prevenção, que por vezes desenvolve alguma estratégia de tratamento, como que elas estão situadas nesse cenário. E a gente pode olhar, não, de alguma forma até que o cenário não é tão ruim. Né? Mas aí a gente observa algumas coisas, eu destaco, para ir, eu vou finalizar e vou passar. Esse aqui não, acho que esse aqui é o último mesmo, que é o que eu queria chamar a atenção. Que é isso, para a gente poder pensar de que forma que a gente vai fazer a intervenção, a gente tem que conhecer esse público, a gente tem que ser capacitado para isso. E, de novo, por ser um tema, como eu falei anteriormente, que é complexo, que tem uma série de nuances, a gente, de fato, parece que não se sente sempre ou totalmente capacitado para isso, porque é um tema, especialmente com adolescentes, que demanda essa flexibilidade, enfim, essa amplitude de conhecimento e de técnica para abordar um assunto que é bem complexo, porque você está conversando com um adolescente que tem o problema das drogas dele, como eu disse, é um dos menores problemas. Enfim, então, assim, só para finalizar, eu acho que a gente tem que discutir, sim, essa educação responsável, a prevenção, e pensar que essas medidas são muito melhores, especialmente com adolescentes, para a gente prevenir que haja um impacto, né, futuro. E que, de fato, a prevenção, a prevenção é um negócio que é bobagem, isso aqui. A gente tem muitas evidências de que, de fato, prevenção é uma coisa importante, é uma coisa que funciona, e a gente ainda está, nós,
brasileiros estamos ainda patinando um pouco para encontrar um modelo sob medida para nós, para que a gente consiga, de fato, desenvolver e consiga trabalhar esse tema à altura da complexidade dele. É isso. Obrigada.